Queridos irmãos, uma boa noite para todos. Quero assim os saudar com a paz do Senhor. Hoje estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho certeza que cada irmão e cada irmã que vai me ouvir e me ver, Deus também tem sustentado vocês. Então glórias a Deus por isso, né? Hoje eu quero falar com vocês aqui no meu canal. Estou gravando em uma live no Facebook, mas estarei passando no meu canal Diácono Paulo César, no meu canal no YouTube, pois meu propósito lá é pregar o Evangelho, né? Eu tenho um lema lá no canal no YouTube. Se você está me assistindo pelo canal, o meu lema é verdades pouco faladas. É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque cada ano que passa, verdades pouco faladas é uma evidência. As pessoas estão cada dia mais se preocupando em pregar menos a verdade e fazendo ao contrário disso. Hoje eu quero falar com vocês de marcas, feridas, cicatrizes de um pregador. Talvez isso já é uma verdade pouco falada. Tem pessoas que acham que pregador vai ter sempre bom êxito, vai ser sempre bem recebido, né, pelos seus ouvintes, ou até mesmo para a igreja. Não é assim. A Bíblia vai dizer, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Paulo, é um estudo muito maravilhoso, não é completo, porque a Bíblia é gigantesca. A história do apóstolo Paulo nós tínhamos que gravar várias horas aqui, mas em poucos minutos você vai aprender bastante sobre a biografia do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo passou, algumas coisinhas para você ver o que realmente é ser homem de Deus, é ser mulher de Deus, e o que o apóstolo Paulo passou na pele, algo verídico, tá bom? Abra sua Bíblia se você tiver tempo, se você tiver essa oportunidade que eu estou tendo agora. Vamos ler aqui, olha, para vocês verem que a primeira coisa que o apóstolo Paulo teve que passar, né, porque outrora ele era perseguidor, os irmãos conhecem. Se não conhecer, estude isso, né, busque isso. Deus vai falar contigo. Se você está pela primeira vez aqui no canal e não é cristão ainda, seja bem-vindo. Olha, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja, né? Ele tinha pegado cartas na sinagoga com sacerdotes para fazer o quê? Para perseguir o povo de Deus, pois ele era um judeu, né, e não cristão. Ele não acreditava, ele achava que os cristãos eram malucos, até que a ponto de Jesus, que já tinha ressuscitado, aparecer para ele e falar: por que você persegue a minha igreja? E aí passa um processo, que eu não tenho tempo para falar aqui, do apóstolo Paulo mudar, aceitar Jesus, viver Jesus, e a partir dali então ele ficou perseguido, mas ele fez a obra sem medo, com muito amor mesmo. Olha, a Bíblia diz que ele fugiu num cesto, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 a 33, olha para vocês verem o que a Bíblia diz aqui, rapidão, vamos aprender um pouco da palavra de Deus, a qual eu amo ministrar, e eu creio que vocês amam ouvir, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33. Glória a Deus. Olha aqui. 11, versículo 32 e 33. A palavra de Deus é escrita assim. Olha, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. O apóstolo Paulo falando. Versículo 33. Mas fui, louvado seja o nome do Senhor, mas fui baixado num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Queridos, o apóstolo Paulo tinha sido pouco, recém ainda convertido, recém ainda apóstolo, né? Nem sabia direito o tamanho da missão que ele ia assumir, mas ele teve que sair dali corrido, porque senão eles iam pegar ele, prender ele. Então, no começo já da caminhada do apóstolo pregador, ele teve que sair fugido no cesto pela janela. Olha para vocês verem a palavra de Deus em Atos capítulo 13,
Vamos abrir a Bíblia para quem ama a Bíblia igual eu. Bora comer Bíblia hoje. É um estudo sobre a biografia de marca de um pregador. Quantos pregadores, ao conhecer o que o apóstolo Paulo passou, não queria ser de forma alguma pregador. Mas o apóstolo Paulo não fugiu dessa chamada. E ele disse por algumas vezes que o Espírito Santo já mostrava para ele que ele ia passar por prisões, por açoites, mas ele não fugiu da sua chamada. Olha o que a Bíblia diz, se você puder abrir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 50 a 51. Se possível, os irmãos compartilhem essa live, porque através do estudo do apóstolo Paulo, podemos ganhar almas para Jesus. Através do estudo do apóstolo Paulo, pessoas que estão me ouvindo podem se aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé, ter vontade de se revestir do Espírito Santo. Porque tudo que o apóstolo Paulo fez foi direcionado pelo Espírito. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 50 e 51, por favor. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os príncipes da cidade e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé. Olha aqui, expulsando-os de seu território. Versículo 51. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Expulsaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia pregar, aleluia, e os próprios judeus expulsaram ele. Ele teve que sacudir a poeira da sua vestimenta, né? Ele teve que sacudir e ir para Icônio para pregar a palavra de Deus. Então observe que o apóstolo Paulo passou penumbras pelo amor a Cristo. Tem muitas pessoas que falam, batem no peito e falam: ah, eu creio em Deus, ah, eu sirvo a Deus, mas não quer ser confrontado, não quer sair da zona de conforto, não quer servir a Deus de corpo, alma e espírito. Quer servir a Deus de quê, diácono Paulo? Pela boca. Ah, eu sirvo a Deus. Não, Deus já está no meu coração. Mas o Senhor fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e semeei discípulos. Ide, passeara, faz a minha obra. E ninguém quer. Então, existe muitas pessoas covardes e a própria Bíblia nos ensina a não sermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19, apóstolo Paulo, olha, observe. O apóstolo Paulo foi pregar em Listra e foi apredejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadindo a multidão, apredejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Olha o que o apóstolo Paulo passou, amados. Apedrejar. Será que ganhar uma pedra? E eu não estou falando algo que fala: alguém está me apedrejando, falando mal de mim. Não, não é só isso. É apedrejar no seu corpo físico. É algo literal. E a Bíblia diz que ele apanhou, ganhou pedradas, e ele teve que se fingir de morto. E eles arrastaram ele. Aqui, ó. Mas quando rodearam os discípulos, versículo 20, aí ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Bernabé para pregar lá em Derbe. Olha que lindo. Olha que exemplo de igreja. Nós precisamos aprender. Não é só olhar e falar: nossa, como Deus usou o apóstolo Paulo, como Deus usou. Mas o apóstolo Paulo, amados irmãos, ele vivia a sua vida toda. Depois que ele aceitou a Jesus, naquele encontro esplêndido, sobrenatural, ele viveu a sua vida toda em contínuo trabalho. E eu digo para os ouvintes que não foi em templo somente. Ele passou naufrágio. Ele pregou nas prisões. Ele pregou aonde que jogava ele, por amor ao evangelho de Cristo. Então nós devemos aprender muito com o apóstolo Paulo. Quantas pessoas querem ser pregador, nem aí com o que realmente a história diz.
E a história da Bíblia diz que Jesus, quando separa os seus discípulos, ele fala: olha, vão muitos de vós ser aprisionados, muitos de vós serão mortos pelo meu nome. Como a gente vai calar as verdades? Como nós vamos calar as verdades que diz: vocês serão odiados por muitos, o mundo não vai te conhecer vocês? Observe o que a palavra de Deus diz para nós que somos igreja. Então tem marcas da igreja do Antigo Testamento, do Velho, da igreja primitiva, melhor dizendo, coisas que eles passaram, e até homens de Deus do Antigo Testamento também, que nós queremos ser só da graça, nem sabendo o que é graça. Porque o apóstolo Paulo já estava na graça. E mesmo na graça, ele passou penumbras ao pregar pelos seus próprios irmãos, os seus conterrâneos. E ele pregou. Observe o que a palavra de Deus diz, por favor. Atos dos Apóstolos, olha só os atos do Espírito Santo aqui usando o apóstolo Paulo. Capítulo 16, versículo 23. Observe, por favor. Para quem ama a Bíblia, pode dar um glória a Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Depois de os... Olha, versículo 23, amados. Depois de os espancarem muito, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Queridos irmãos, quem apanhou desse jeito aqui? Foi quem, amados? Foi um pecador? Digo que todos nós somos pecadores, mas foi uma pessoa toda errada? Ou foi um pregador, homem de Deus, com Silas, homem de Deus, que estava pregando a palavra, cheio do Espírito? Tem pessoas que acham porque é cheio do Espírito nunca vai passar tribulação. Sou cheio do Espírito, nunca vou passar nenhuma luta. Será? Esse é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo diz que eles apanharam. O Evangelho de Cristo diz que eles apanharam muito. Jogaram na prisão como se fosse bandido. Uma pessoa que fez algo errado contra a lei. Detalhe. Logo depois de Jesus garantir a vitória para a igreja. Jesus morre, dá vitória para a igreja, dá poder para a igreja, mas mesmo com poder, o apóstolo Paulo passou penumbras. Observação. Vamos continuar na palavra de Deus, porque ela é muito gostosa, né? Olha aqui, ó, o versículo, Atos dos Apóstolos 16, versículo 23, eles apanharam e eles foram amarrados com os pés em um tronco. Observe que no versículo 5, em Atos 17, versículo 13 e 14, a palavra de Deus também fala assim, olha, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que as palavras de Deus também eram anunciadas por Paulo em Bereia, foram também para lá e incitaram as multidões. Olha que povo perturbado, endemoniado, cheio de raiva, ódio, e eram judeus contemporâneos, judeus que estavam ali obedecendo a lei, obedecendo a Torá, mas rejeitaram o Novo Testamento do sangue de Cristo. E eles incitaram a multidão, e imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem se encontrar com ele o mais rápido possível. Eles teve que sair fugitivo. Por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Hoje estamos em bonança. Aproveite o tempo em bonança. Aproveite o tempo que você tem liberdade de culto, liberdade de expressão religiosa, entre aspas. Porque se você envolver com o mundo, igual muitas congregações estão distorcendo o evangelho para agradar a multidão. O que o apóstolo Paulo pregava não é diferente do que João Batista pregava para a multidão.
Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes em Jesus Cristo. Para de seguir a deuses estranhos. O apóstolo Paulo falava isso. Para de seguir a deuses estranhos. E se nós fazemos isso hoje? Se nós pregarmos, portanto, com as características do apóstolo Paulo, seremos levados a zombaria. Então, observe o que o apóstolo Paulo passou. As pessoas chamavam ele de paroleiro, de doido, de levantando uma doutrina estranha lá na Grécia. E ele, mesmo as pessoas chamando ele de doido, batendo nele, maltratando ele, jogando ele em prisão, ele não deixava de abrir igreja. Ele não deixava de fundamentar a igreja. Por quê? O que operava nele é o Espírito Santo, na verdade. E o Espírito Santo, a qual muitos de nós estamos deixados de lado, sem ele, é como se fosse uma gasolina para um automóvel. Paramos e não movimentamos. Paramos e estacionamos. O que o Senhor requer da sua amada igreja é ser cheio. Quando eu olho para as atitudes do apóstolo Paulo, as marcas que ele passou como pregador do evangelho, tudo que ele passou, eu observo no contexto de caminhar, de jejuar, de oração, de súplicas a Deus. E ele andava em um corpo, com um corpo que sempre estava ajudando ele a fugir pelo cesto, sempre estava ajudando ele a correr para um lado, corre para o outro. Vai, apóstolo Paulo, vai, não vai ali não. E ele, guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo o conduzia. Para onde? Aonde que as pessoas não conheciam o Evangelho. Mas, diácono Paulo, o Espírito Santo conduzia eles para um lugar que ele ia ter conforto, que as pessoas iam agradar da palavra dele? Nem sempre. Quando eu observo o apóstolo Paulo pregando no Areópago, na Grécia, eu vejo alguns apoiando ele, crendo no Evangelho. E em todo momento vai ter pessoas assim. Alguns tais que creem no Evangelho, outros tais que te abominam, outros tais que te rejeitam. Mas quem te direciona é o Espírito Santo. E nós devemos ser uma igreja guiada, não preocupado. A Bíblia diz que quando eu observo Jesus, Jesus não estava entusiasmado com a multidão, mas Jesus estava preocupado com a multidão. É diferente. Porque quando tem pessoas que estão ali para ouvir, ele prega. Mas quando tem pessoas ali que não querem ele pregue a palavra, ele saía, como ele saiu, se não me engano, de Cafarnaum. E se a palavra não for genuína, santa, irrepreensível, pregada, cheia do Espírito, não há milagres, não há transformação, não há renúncia. E nós todos devemos aprender que estamos debaixo da graça, mas se o pecado não operar em nós, não vencermos. A Bíblia diz também, amados irmãos, queridos irmãos, e aqui eu encerro. Atos 19, versículo 23 ao 26, porque senão o vídeo fica bastante gigante. Atos 19, queridos irmãos, versículo 23 ao 26, e aqui eu encerro, só para nós entendermos que o pregador tem marcas. O homem e a mulher de Deus tem marcas. O cantor, a cantora, independente do cargo ministerial, tem marcas. E essas marcas é que te decifra quem você é. Essas marcas que demonstram se você está no caminho certo, conduzido pelo Espírito ou conduzido por você mesmo. Eu te digo uma coisa. Se você agora está tudo tranquilo, cheio de agenda, as pessoas constantemente querem sempre olhar para você e falar: esse aí é tranquilo, esse aí
só prega aquilo que nós gostamos de ouvir. Não, a palavra de Deus ela tem que ser pregada para transformação de almas. É por isso que muitas das vezes pregadores, até mesmo itinerantes, pregam a palavra de Deus, mas não tem salvação, não tem pessoas que se rendem. Nós temos que pregar a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus com temor, com tremor, sendo maravilhados. Só que hoje você vê pessoas gastando tempo, até mesmo em lives, dizendo: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo, compartilhe, Deus vai te dar... O Espírito... E a palavra de Deus é de última instância. Não podemos rejeitar os dons do Espírito, mas os dons do Espírito é só importante se a palavra de Deus nos transformar. O que adianta pessoas não transformadas e cheios do dom? O que adianta pessoas receber bênçãos e não receber a salvação? Fica uma dica. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao 26. Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives de prata, de nome Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, davam grande lucro aos artífices. Versículo 25. Eles o reuniu com os oficiais de obras semelhantes e disse: irmãos, bem sabeis que deste ofício vem nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que são feitos pelas mãos humanas. Olha que audácia. Olha que autoridade. O povo estava gostando de ganhar de ser próspero, ganhar dinheiro com os deuses de Diana, de deuses de prata. Mas o apóstolo Paulo chega e acaba com a bagunça. O apóstolo Paulo chega e acaba, cheio do Espírito Santo, fala: ei, vamos para lá. É Jesus que morreu na cruz por vocês. É Deus verdadeiro, é aquele que fez os céus e a terra. É Deus verdadeiro, é aquele que tem boca e fala, tem olho e vê, tem nariz. E ele estava ganhando almas para Jesus. Então aprenda uma coisa: nem sempre vamos chegar guiados pelo Espírito Santo em um local e falar o que o povo quer. Nós temos que falar aquilo que é direcionado pelo Espírito. E só seremos direcionados pelo Espírito se estivermos em constante posição, oração, renúncia. Que Deus abençoe você. Marcas do apóstolo Paulo. Mas eu poderia citar marcas de tantos outros nomes de Deus. Quem sabe em um outro vídeo, tá bom? Um abraço para todos. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas enquanto você não encontra com o Senhor teu Deus, saiba que no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo. E Ele nos deu graça. Ele nos deu poder. Ele nos deu ousadia de pregar a verdade, de viver a verdade, mas de passar por essas coisas sem renunciá-lo. Um abraço para todos. Ore pelo diácono Paulo. Estarei orando por todos. No nome de Jesus.